Agora sim. Começando mais uma live hoje, assunto de mulher, seu Marcelo. Assunto de pepeca, mas tem assunto para homem também. Ó, Madalena, vem aqui, Madalena, vem aqui. Se ela não entrar nas minhas lives, não é ela, né? Dá ser linda, mãe. Dá. Você vai participar comigo hoje? Vai? Vamos esperar o pessoal chegar, dar as boas-vindas para todo mundo. Todos bem-vindos. Já solicitando a presença mais divina aqui nesse espaço, espaço de consciência, espaço de informação, espaço de luz, que as pessoas vão chegando, todas sendo muito bem-vindas, recebendo já inicialmente esse amor incondicional de Deus que nos move, que nos faz buscar mais informações. Madalena dando boas-vindas a todos aqui. Hoje o assunto é essencial para a nossa vida. Então vamos lá, chefia, escuta eu. Fala, dá um selo em todo mundo. É sempre um prazer falar disso, né? Nós viemos de uma cultura, né, de um inconsciente coletivo. Quando eu explico o que é inconsciente coletivo, é como as pessoas vivem e pensam numa determinada região. E isso é parte da cultura, mas isso também é parte, Madalena quer ficar, de como as pessoas podem ser influenciadas negativamente, né? Nós temos guias na nossa mente, só para vocês conseguirem entender. Quando eu falo de energia feminina, quando eu falo de relacionamento, a gente acredita que tem uma voz conversando com a gente do que a gente deve fazer, né? Existe uma voz, existe um medo, existe um receio, eu tô me sentindo bloqueado em lá, acho que não é bom eu fazer tal coisa. Quando às vezes a gente escuta essas vozes assim, não é que tá errado, pode ser a voz da sua intuição, mas muitas vezes a gente está ouvindo essa voz desse inconsciente coletivo, que é a forma e pensamento do lugar onde a gente vive, do lugar histórico onde a gente vive. Pode ser também a forma pensamento da família onde a gente nasceu. Eu tive um relacionamento que eu perguntava para ele assim, depois que a gente acabou o relacionamento, um tempo depois a gente voltou a conversar, né, para ajustar as arestas, lavar a roupa suja antes de seguir adiante. E eu falei assim, mas por que você fazia esse tipo de coisa? Por que você fazia isso comigo? Por que você tinha aquela atitude comigo? E ele foi justamente pedir desculpa de uma determinada atitude, uma atitude machista, uma atitude egoísta, uma atitude grosseira. E ele disse assim, eu não sei por que eu fazia aquilo. Eu não sei. E desde que eu comecei esse trabalho em mim de autoconhecimento, eu lembro disso. E lembro de coisas minhas também. Por que eu tive aquela atitude? Nós não sabemos. Esse é o problema. Nós não sabemos por que a gente agiu daquela forma. Muitas vezes a gente acha que é a forma mais certa, mas na maioria das vezes é o que Bert Hellinger das constelações familiares diz, não existe livre-arbítrio. Deus faz com que a gente tenha livre-arbítrio, nós temos sim a capacidade de evoluir, né, de se iluminar, mas nós temos também a capacidade de escolher ficar ali, né? Na manada, andando junto com todo mundo, seguindo os padrões de todo mundo. E o que faz, o que difere nós de evoluirmos e nós de não evoluirmos? Nós de tomarmos atitudes que nos tragam luz e de tomarmos atitude que nos tragam dor. É o nosso livre-arbítrio. E no que se baseia esse livre-arbítrio? Na forma, pensamento do lugar onde você nasceu, do tempo onde você nasceu. Olha só o que eu vou dizer.
e também da herança hereditária da sua família, da genética da sua família. Numa determinada família, por exemplo, é muito comum que as mulheres sejam extremamente submissas. E para os homens não há outra possibilidade. Não porque eles são convictos daquilo, mas é porque é o modelo de pensamento deste grupo, desse clã, de que os homens têm que ser assim e as mulheres têm que ser assado. Numa região, por exemplo, se nós formos, vamos pegar uma região, uma cidade pequenininha, muito católica, muito cristã, muito enraizada naqueles costumes, né, de uma cidade religiosa, por exemplo, pegar uma pessoa dali e colocá-la no Rio de Janeiro, na capital, no Rio de Janeiro. A pessoa vai ter um choque cultural e um choque de entendimento das coisas. Por quê? Como o carioca pensa, faz parte do meio daquela região. Mostrar o corpo, dançar, andar, né, com o bumbum de fora, é normal. Numa cidadezinha pequena, completamente cristã, onde as mulheres crescem indo à igreja com frequência, ajudando aos padres, ajudando a missão, isso é inadmissível. É a forma pensamento. E assim acontece com a nossa família. O problema é que essa forma pensamento se traz liberdade pra gente. O que é ser livre? É me sentir sem amarras. Eu poder crescer, me desenvolver, ter saúde, ter prosperidade, ter bons relacionamentos conscientes, sem me prejudicar, sem ter desarmonia, ok? É assim que a nossa cabeça funciona. Então, o que o Bert Hellinger fala que não existe livre-arbítrio é isso. Quando o antepassado tá na nossa cabeça que você nem sabe que você escuta uma voz assim dizendo: não vai, não faz isso, você não deve, não é bom para você, você acha que é sua intuição e muitas vezes não é. É essa voz da moralidade do seu sistema familiar, essa voz autoritária do seu sistema familiar, essa voz, por exemplo, do seu pai que mandava você ser assim assado. É muito comum. Eu lembro de, por exemplo, a primeira vez que eu era casada, novinha, eu casei bem nova, né? Eu era casada e fui viajar sozinha. As mulheres da minha família sempre foram mulheres muito fortes, independentes, sempre. Mas muito obedientes aos maridos. Não submissas, mas obedientes. E os maridos, numa visão muito patriarcal, que consideravam isso uma afronta, né? Então eram aquelas mulheres que não saíam de casa, que não podiam viajar, que não podiam passear sozinhas, porque isso era inadmissível, e os homens também não as levavam junto, não levavam elas para passear. Então era um sofrimento, porque ninguém viajava, ninguém passeava, ninguém desfrutava da vida. A primeira vez que eu fui viajar sozinha, casada, deixei as crianças e tudo mais, eu senti um peso no coração tão grande, eu senti um medo do que ia acontecer, eu senti uma sensação assim de que eu estava fazendo algo completamente errado, sem ninguém ter falado não vai, sem ninguém ter dito assim, olha, é perigoso, sem ninguém ter dito cuidar, nada. Mas eu saí de casa com essa sensação, uma sensação horrível de que algo ia acontecer. Então, isso é o que a gente chama de inconsciente, de memória genética, de crenças genéticas. Qual era a crença numa situação como essa? Uma mulher não pode viajar sozinha, mesmo tendo tudo a seu favor para ir. De tão sério que é isso. E eu começo aqui dizendo que quando você muitas vezes está procurando um parceiro ou você se separa, você pode estar seguindo uma forma de pensamento, um modelo de pensamento de algum ancestral seu, copiando um padrão, exatamente o mesmo padrão. E isso, gente, é a maior prisão que existe. A constelação familiar, ela traz as nuances
que estão na sutileza das coisas, né? Trazendo isso para uma visão cristã, a gente fala que, por exemplo, nós não lutamos, Efésios 6 diz isso, nós não lutamos contra homens de carne e osso, nós lutamos contra potestades e principados. Muitas vezes a gente acha que essa coisa de demônio está muito longe, que é um demônio mesmo, né? Essas potestades e principados, muitas vezes, são as crenças enfraquecedoras dos nossos familiares. Mas a gente acha que tá certo, porque você não sabe fazer diferente. Entende? Eu falei aqui que eu prometi para as minhas alunas e prometi nos grupos que eu ia falar sobre patriarcado. Então essa live vai ter hoje. Patriarcado, como isso interferiu no feminino das mulheres, como machismo judia dos homens, principalmente das mulheres. Eu vou falar sobre a sexualidade feminina, a importância, como chegar nesse ponto. E vou falar também de como a energia, tanto masculina como feminina, existem tanto nos homens quanto nas mulheres e como que a gente pode resolver isso. Eu vou dar um exemplo bem prático, que é mais fácil da gente entender. Vocês já viram? Hoje eu estava trabalhando de manhã e eu reparei alguns colegas, dois colegas, né? Eu cheguei toda encapuzada, nossa, de casaco, de gorro, tampando tudo, morrendo de frio. Não sei se você, mulher, é assim. Olhei para dois colegas, eles de camisetinha. E não são gordos, são magros. Eu falei, gente, mas vocês não têm frio? Não sinto frio. E é isso. O homem, ele tem uma energia natural dele de ter mais calor no corpo. Por que o homem faz sushi? Só o homem faz sushi, porque ele tem mais calor. O calor da mão masculina que prepara o ponto perfeito do peixe. A mão da mulher, você colocar a mão na sua mão aí, sente aí, tá gelada. O meu pé, nossa, tá uma pedra de gelo. Nós temos essa friagem no nosso corpo. A mulher tem isso, porque a nossa energia é mais fria. A nossa energia é água. Eu já expliquei isso em algumas lives, mas eu vou recapitular. A importância disso nós vamos recapitular e eu vou aprofundar. A energia da mulher, por ser mais água, por ser mais fria, ela tem uma necessidade de maior proteção, de maior segurança. E quem dá essa proteção, quem que esquenta a água gelada dela? O masculino. Vamos lá, acompanhem, vamos recapitulando tudo e mandando essa live para quem quiser, porque eu vou colocar uma linha de raciocínio mais breve, mais objetiva possível. Quando a mulher que está nessa energia gelada não tem a energia masculina que a aquece, o que ela faz? Ela propriamente, sozinha, se aquece. Desenvolve mais energia masculina. A mulher, quando desenvolve mais energia masculina, ela é uma mulher mais lógica, mais racional, mais estratégica, mais mental. Os processos dela todos passam pela mente. Ela não é uma mulher que sente. Ela não é uma mulher que se conecta com o corpo. Tem muitas mulheres que eu atendo, eu falo, o que você está sentindo? Eu não sinto nada. Sente seu corpo. Vai para o corpo, se comunica com seu útero. Sente as suas costas. Ellen, eu não sinto nada. São mulheres completamente enrijecidas, mentais, na pura energia do fogo, do masculino. A sexualidade masculina é uma sexualidade explosiva. Vocês já viram, né? A mulher é um fogão a lenha, um homem é um fogão a gás. Pá! Acende o fogão a gás. Por quê? Porque ele tem uma energia de fogo, de explosão no corpo dele o tempo todo. É um homem que, se você perguntar, ele responde rápido. O patriarcado, por exemplo, foi extremamente necessário ao longo dos séculos, porque era a energia masculina que traria soluções aos problemas da humanidade. Olha, tem uma guerra aqui. O que o homem faz? Vamos lá lutar. Tem um incêndio aqui. O que o homem faz? Vamos lá apagar. Tem alguém morrendo ali. Tem o gado escapou, né? Os animais fugiram do celeiro. Corre para ir lá salvar os animais. Corre para resolver o problema. Isso é energia masculina.
É uma pessoa que tem um impulso de resolver, que também eu vou explicar daqui a pouco por que ela se distorceu, tá? A energia feminina é aquela que fica mais na retaguarda, é aquela que olha, que observa, que intui, que sente e precavê o que aquela comunidade está precisando, ou aquele marido está precisando. A Bíblia diz, em Eclesiástico, se não me engano, que a maior virtude da mulher, se a gente for seguir todos os livros, né, todas as fórmulas de filosofia, elas têm indicação do que a energia feminina deve fazer e do que a energia masculina deve fazer. Se você lê o Alcorão, vai ter isso. Se você lê a Bíblia, tem isso. Eu falo do ponto de vista energético e do ponto de vista emocional. Mas ele diz que a mulher prepara a coberta para ninguém passar frio. Prepara os casacos de lã para ninguém passar frio. Prepara os campos para ninguém passar fome. Uma outra atribuição do feminino, o homem caça, traz esse alimento de fora a partir da sua energia de coragem, da sua energia de perspicácia, da sua mentalidade objetiva, traz essa caça e a mulher transforma, transmuta. E o que aconteceu ao longo do tempo, né? Os homens começaram a entender que esse patriarcado, só o patriarcado, não funcionava. Eles precisavam também agir de forma opressora. Se vocês assistirem filmes de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, as mulheres não podiam andar sozinhas nas ruas, nos vilarejos, né? Estavam sozinhas nas fazendas. Se elas ficassem sem a proteção de um homem, elas eram brutalmente estupradas, violadas, violentadas, mulheres casadas, todas. Por quê? Olha o que eu vou dizer. Na história da humanidade, o macho precisava conquistar territórios, devastar um povoado. E o macho, lá na história, quando conquistava um território, ele deixava marcas de violência. Ele não só queimava os celeiros, as casas, ele não matava as pessoas. Eles, para marcar o território, eles também violentavam as mulheres. Queimavam as mulheres, matavam as crianças. E como isso foi se espalhando ao longo da história, foram criando muitos vândalos. Essa energia do homem abrupto, do homem agressivo, do homem violador, conquistador de territórios, não foi uma energia de paz. Junto com essa energia veio também a força opressora ao feminino. O que as mulheres entenderam ao longo dos anos, ao longo dos séculos? Nós precisamos nos proteger dos homens. Os homens não são mais nosso porto seguro. Os homens não nos protegem. Os homens não nos dão segurança. Isso é histórico, tá, gente? Isso é uma crença histórica. Não sou eu que estou dizendo que é assim. Se você for pesquisar em todos os livros, quem é de Mato Grosso do Sul, não vamos longe. Guerra do Paraguai, município de Corumbá, 1856, posso estar errado. Foi um ano em que Corumbá foi tomada e todas as mulheres foram tomadas, a cidade foi tomada pelo exército paraguaio. Todas as mulheres foram violentadas. Então, as descendentes dessas mulheres e tudo que for acontecendo depois é um trauma, é um mal que não se apaga. Isso vai passando de geração em geração. Essa dor vai tendo continuidade. E nós, desta geração mais moderna, crescemos com qual consciência? Uma consciência também histórica de séculos antigos, de séculos passados, em que a mulher precisa também ser protegida.
Então nós temos dentro da nossa cabeça ainda necessidade de proteção, ainda necessidade de segurança, mas esse mesmo ser que me protege e me dá segurança me faz lembrar do ser que violenta. Isso é o patriarcado tóxico. Esse é o patriarcado extremamente danoso, que fez mal para a humanidade. Porque esse mesmo homem que cresce assim, que o pai diz para ele, olha, você tem que ir lá comer a mulher lá da zona, você tem que ir lá fazer isso com aquela mulher, você tem que virar macho, rapaz. Essa consciência também passou a agredir os próprios homens. Então, estamos num momento em que todo esse nível de violência que existe, consciente e inconsciente entre o homem e a mulher, precisa se desfazer, para que a energia sexual de ambos floresça, que é uma energia lindíssima, potentíssima, capaz de gerar uma criança, capaz de gerar filhos. E o homem, gente, o homem de verdade, que não nutre a sua alma de uma energia feminina, ele é um homem muito rígido, ele é um homem muito duro, ele é um homem muito egoísta, ele é um homem muito seco. Quando uma mulher está presente em qualquer ambiente masculino, existe um estado de relaxamento, resfriamento. Agora você imagina, você totalmente rígida, cheia de energia masculina, porque você precisou se defender, você saiu da sua energia do frio, buscou a sua própria energia masculina para poder se proteger. Nós criamos um mundo cheio de guerra. Criamos um mundo cheio de gente raivosa, um mundo cheio de pessoas ríspidas. Atendi uma moça hoje que dizia assim, eu como para me defender. Mas que tipo de defesa você ganha na comida? Uai, pelo menos eu tô protegida. A comida me dá uma sensação de proteção. Uma outra dizia, eu já respondo o meu parceiro já para ele não me agredir. Então já dou uma nele, pronto. Percebe que existem trocas de farpas o tempo todo? E no fundo, são memórias que nós temos dos nossos antepassados, memórias da nossa infância, meninas que foram feridas na infância, meninas que não tiveram uma mãe que deixou o amor fluir no coração. E toda essa crença histórica. Por isso que existe um chamado tão grande para o sagrado feminino e para a cura da energia sexual, que é uma energia extremamente potente, saudável, abençoada, né? Eu prometi que eu ia falar então como eu equilibro a energia masculina e a energia feminina. A mulher, nós temos as duas. São duas energias extremamente poderosas e potentes dentro da gente. Quando a gente faz as pazes com o masculino em nós, quando a gente faz as pazes com o feminino que nos deu a vida e o masculino que nos deu a vida, essas duas energias se equilibram internamente. As pessoas que acabam de fazer esse processo, elas dizem assim, nossa, que alívio, eu tô relaxada. Você tem um útero que funciona energeticamente melhor, você tem as suas glândulas da pineal e todas as outras funcionando energeticamente melhor, porque o ritmo do seu corpo está em equilíbrio. Você não está nem muito mental, nem muito em autodefesa. Você está horas mental, horas vibração, sensação, sentimento, que é da energia feminina. E esse, gente, é um composto de um elixir da vida, um elixir de criação, de co-criar nossa própria realidade. Nos tempos antigos, as mulheres que tinham essa capacidade forte do útero, as mulheres que tinham essa conexão com o feminino delas, tinham a conexão com a lua de sangue. Quem não sabe o que é lua de sangue, me diz aí. Que é o período da menstruação, elas eram, durante um período, banidas da sociedade. Porque o patriarcado entendeu
que mulher poderosa era considerada mulher pagã, mulher bruxa. E elas eram temidas porque eram extremamente fortes. Então nós estamos neste momento, em plena pandemia, ano de 2021, resgatando o que foi tirado do feminino, um poder e um conhecimento e uma conexão com a sua parte física e energética e sexual de 2, 3 séculos atrás. A Inquisição, por exemplo, eu gosto sempre de falar da Inquisição, que as bruxas, na verdade, eram mulheres que tinham conexão com seu ciclo menstrual. Era considerada bruxa uma mulher que coletava seu sangue menstrual e colocava nas ervas, nas plantas. As índias fazem isso. As índias são recolhidas para um cantinho, né? Isso antigamente, e elas ficavam num pedaço de terra dentro de uma oca, e depois aquela terra eles percebiam que ela ficava fértil. Tudo que se plantava dava. Os incas eram assim, as mulheres eram recluídas para menstruar, como não tinha roupa, nada, elas sangravam pelas pernas e aquele sangue caía no chão. Como eram várias mulheres menstruando no mesmo período, todas elas ficavam reclusas num único lugar. E aquilo fertilizava a terra. Conforme o tempo passou, entendeu-se que aquilo gerava muito poder. O que o patriarcado resolveu fazer? Não, vamos banir essas reuniões, porque isso é perigoso. Isso vai destruir o poder dos homens. Quem manda aqui somos nós. Então, você é poderosa? Vamos ver se você é poderosa. Eu te possuo agora sexualmente e te deixo largada para você ver que você não é nada. E isso vem sendo reproduzido nas relações, com as relações tóxicas, com as relações abusivas. E não é isso, gente. Nós temos um lado extremamente abençoado, que é permitido por Deus. Se não for a união sexual de homem e mulher, um filho não nasce. E porque mesmo nessa união de homem e mulher, os dois se odeiam. Tem uma mulher que chegou pra mim, eu até postei nos stories, falou assim: Ellen, eu já fiz constelação, eu tenho raiva dos homens. Você tem raiva? Checa aí o sentimento que você tem. Você tem desconfiança? Ou o sentimento que você tem em relação aos homens é de insegurança, é de medo, é de total desproteção. Às vezes a memória que você tem encrostada dentro de você é de abandono. Toda vez que você se relaciona com alguém, ele te abandona. Muitas vezes a memória que você tem do masculino é de ter sido trocada, é de não ser boa o suficiente. Quantas relações os homens dizem: eu prefiro aquela lá, olha como ela é bonita, olha como a fulana faz isso, você não faz nada, olha como ela é assim, você é isso. Se eu for embora dessa casa, você não vai ser capaz de se reconstruir. Se eu for embora dessa casa, você vai morrer de fome. Quantas coisas as mulheres ouvem nesse sentido? Eu fechei os olhos para tentar captar um pouco o que o grupo tem de crenças também. Quantas vezes a sua mãe disse para você que seu pai era violento sexualmente? Quantas vezes você ouviu dos seus pais que sexo era sujo? Ou que sua mãe odiava dormir com seu pai? Quantas vezes você ouviu, por exemplo, de alguma tia, da sua avó, que seu avô, que seu pai ou que seu bisavô era sem vergonha? Que seu avô traía? Ou que tinha um bisavô que era ruim demais, autoritário demais, machista demais? Quantas vezes você ouviu, em outros casos das mulheres, né?
que a mulher tem que bancar a casa sozinha, porque o homem não dá conta? Quantas vezes você ouviu que melhor estar sozinha do que mal acompanhada? Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi isso na igreja, gente, numa missa de Santo Antônio. Tá errado? Não tá errado. Mas se você cresce ouvindo isso, isso vira uma verdade na sua cabeça. Quantas vezes você ouviu que sexualidade era sem vergonhice, sujeira, safadeza? O que acontece com você? Não, eu não posso me tornar uma mulher sexualizada porque eu vou ser uma safada. Que isso? Ou então, se eu me tornar uma mulher sexualizada, eu vou ao ritmo contrário do que meus familiares me disseram. Aí que eu vou me tornar uma safada mesmo. E essa mulher se torna realmente desregulada na sua sexualidade. Tem uma sexualidade aflorada a ponto de ser incontrolável. No caso dos homens, eu sei que tem homem me ouvindo aqui. Existia um rapaz tão amoroso, ele tinha uma crença que ele precisava dormir com várias mulheres porque ele era um curador sexual. Da onde ele tirou isso? Não vou contar porque isso é coisa de consultório. Mas por trás dessa crença era algo que tinha tão ali encrostado, baseado numa violência sexual, que para ele não entender que ele cometeria uma violência sexual, ele abençoava as mulheres com quem ele se relacionava. Então, mesmo que ele não queria, ele não estava pronto, ele não estava preparado, quando ele se dava por conta, ele já tinha se relacionado sexualmente com pessoas que ele nem conhecia. E isso era uma violência para ele. Na verdade, ele estava reproduzindo um padrão de estupro dos antepassados dele. Isso a gente vai descobrindo em processos de constelação. No caso dos homens, quantos de vocês acreditam, por exemplo, que as mulheres não podem ter desejo sexual? Que só os homens devem ter o desejo? Quantas de vocês cresceram ouvindo que mulher tem que obedecer, tem que servir ao homem quando ele quer? Quantas vezes vocês cresceram ouvindo papai, mamãe, titia, vovó dizendo que homem tem um fogo que não apaga, que é um saco. Ai, ele já quer. Que isso, gente? Que fórmulas mais desrespeitosas de tratar a sexualidade do parceiro. E por trás disso tem dor, tem medo, tem insegurança. Isso não tem relação com a personalidade do masculino e do feminino. Isso tem relação com as memórias que estão por trás. Então, diante de uma história sua de família, eu quero que você reflita. Quais são as crenças que você trouxe da sua família? Ah, tem família que diz assim: na minha casa, na minha família, todos os casais se separam. E isso tudo você vai entendendo o quê? Uai, relacionamento é ruim. Eu preciso me defender. Melhor eu ficar sozinha. Melhor eu ficar na minha energia masculina. Porque daí eu mesma me protejo. Eu mesma me dou segurança. E eu não preciso passar por nenhum problema. A maioria das mulheres que estão solteiras, meninas que chegam para mim com 30 anos, 35 anos, Ellen, nunca namorei, nunca casei. O que acontece? Você não se casa para se proteger de um homem. Porque no fundo você acredita que ele vai te violentar, vai te matar, vai te agredir ou vai te oprimir. Isso é crença, gente. Isso significa que amor dói, que amor é perigoso. Isso significa que sexo é uma invasão, é uma violação. E mesmo que você não acredite nessas frases que eu estou dizendo, você vai atrair, se você tiver esse nível de crenças, esse nível de padrão ancestral, você vai atrair parceiros para fazer com que seu inconsciente realmente esteja certo. No fundo você fala,
tô aqui de novo vivendo a mesma situação que minha mãe viveu. Tô vivendo a mesma situação que minha avó viveu. Vivendo a mesma situação daquele meu outro relacionamento. Por que que isso acontece? Porque a gente precisa limpar traumas e memórias do seu inconsciente. Outro recado: mulheres modernas, mulheres extremamente masculinas se tornam mandonas. Quando a mulher se torna mandona, ela atrai um homem mais submisso, com pouca energia masculina, com pouca energia sexual masculina. O seu relacionamento dura alguns anos, de repente você enjoa dele. A vida sexual morre. Mulheres que atraem homens que bebem demais. O homem que bebe muito, ele mostra um vazio de alma que precisa ser preenchido. Um homem que bebe muito não tomou a força do seu pai. Ele está voltado mais para a esfera da mamãe. Está mais preso naquela mamãe. É o filho da mamãe. Quando você se casa com um homem que bebe demais, você fala, nossa, ele é um problema. Ele está inconsciente, ele é não sei o quê. O problema também precisa ser olhado do ponto de vista seu. Por que você atraiu um homem que bebe demais? Qual o tamanho do vazio que tem aí dentro, da carência que tem aí dentro, que faz com que você se preencha de um parceiro que também precisa se preencher de algo. E quando você, uma mulher que geralmente está com um homem que bebe demais, ela é uma mulher frágil, com baixa autoestima, que não tem força própria, que não tem energia própria. Então ela precisa da energia do parceiro para nutrir ela. E ela arruma um parceiro também vazio que precisa da bebida para nutrir. Esse casal, o que acontece, gente? São dois completamente vazios e alienados. Precisa ancorar essa energia feminina, precisa limpar esse útero profundamente para que ele se enraize, ancore na mulher. Você saia da criança e vá para a mulher. Quantas de vocês têm uma visão infantil do que é relacionamento? Você sabe o que é relacionamento, gente? Uma mulher que não passa por um relacionamento na vida, ela não foi ainda para o adulto feminino. Ela não tem consciência. E tem muitas mulheres que se casam e ficam esperando o marido fazer isso, fazer aquilo. O marido... Gente... Vamos, é a mulher que energiza uma casa, é a mulher que cria toda essa atmosfera de harmonia, de amor. Tá tudo errado, precisa cuidar dessa menina que tá aí carente, princesa esperando o príncipe no cavalo branco. Não é assim, não é assim. Uma mulher que nunca passou pela experiência de ser esposa, de lidar com uma rotina diária, de ver seu filho precisar equilibrar as suas vontades, as suas necessidades, aquele parceiro que é altamente dependente de você. Você acha que você depende dele, mas quem depende das mulheres é o homem. Um homem consegue viver muito tempo sem mulher? Não. Uma mulher, sim, consegue viver sem homem porque ela consegue buscar essa energia masculina dentro dela e ela se bastar. Mas a maioria das vezes ela faz isso por medo, tá? Não é por necessidade. Agora, o homem que é altamente dependente do feminino, o que ele faz? Ele vai largar você, porque você não conseguiu ancorar essa energia, você não conseguiu se sentir amada, você não conseguiu se sentir protegida, e ele vai para outra mulher. E o que você vai dizer? Ele é sem vergonha. Tá tudo na sua mão, criatura. Escuta o que eu tô te falando. Está na sua mão. Vocês já assistiram minhas lives falando de ritual, de telepatia? Nós temos esse poder. Nós temos poderes mágicos dentro da gente. A nossa intuição, a nossa percepção nos faz atingir quilômetros de distância sem estar com a pessoa na nossa frente. Eu já ensinei ritual aqui de telepatia. Só procurar nas lives antigas. Uma outra coisa que é importante.
tom da sua voz. Você foi pro adulto? Ou você tem aquela voz de menina? Você trouxe essa força lá do seu útero, que sangra todo mês para limpar as suas feridas emocionais? Você sabe disso? Que seu próprio útero é a fórmula, é o catalisador de todas as energias e emoções negativas que você tem? Talvez você não saiba disso, mas eu preciso te dizer. Quantas de vocês rejeita a própria menstruação? Quantas de vocês não ativaram aquela energia? O que é energia sexual? É uma energia que faz a sua voz ficar aveludada, a sua presença ficar iluminada, magnética. É a energia que faz seus olhos brilharem. E o que pulsa aqui no meu útero é como se fosse um catalisador. Ele faz toda a energia sexual circular pelo meu corpo. E depois dizem que a gente está usando um perfume cheiroso. Não, gente. Energia sexual. Até para vender, você precisa ter energia sexual. Até para se relacionar com as pessoas, com as mulheres. Vai em qualquer agência bancária. Escolhe, se você puder, uma mulher linda, amável, agradável, poderosa e uma mulher toda embirrada. Com quem você vai querer ter o seu atendimento? Nós estamos o tempo todo espelhando. Não que eu queira ser essa mulher, mas eu me sinto bem com a minha energia mais confiante numa mulher cheia de energia feminina e totalmente magnética. Ellen, eu preciso fazer botox para ser magnética? Não, essa é uma energia de dentro. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho, tá? Eu vou ensinar para vocês uma coisinha. É uma energia que sobe aqui de dentro, traz uma força e ela circula dentro do meu corpo. A partir do momento que ela circula no meu corpo, ela muda meu tom de voz, ela muda a pupila dos meus olhos e ela muda a minha energia e até meu cheiro. Percebem? A mulher que não tem energia sexual ativada, ela é uma mulher tímida, medrosa. Não descobriu o poder dela ainda. E por que você ainda não conseguiu deixar essa energia fluir? Está na sua criança, ferida, está desconectada do seu útero. Não sente o seu corpo. Desconectou-se da menstruação, rejeita a menstruação. E tem uma série de traumas, uma série de crenças a partir do masculino. Não estou dizendo que a mulher magnética precisa estar o tempo todo seduzindo. Nós não seduzimos, gente. Eu tô aqui, ó. Vocês não estão, eu não tô com nada fora. Mas eu tô ativando a minha energia sexual aqui o tempo todo para passar para vocês com uma voz mais aveludada, com uma presença mais firme, da mais pura contribuição, da contribuição mais amorosa, para que isso chegue até você. O que eu percebo por aí, mulheres raivosas, briguentas, xingando, voltuosas. Eu era assim, falava pelas 4 mãos. Opa, concentra energia. Vai para uma entrevista de emprego, concentra energia, foca a energia lá, subindo da base da sua coluna, sobe pelo útero, vem pelo coração, passa pela cabeça e transpassa. Qual raio que eu quero que a minha energia sexual chegue?
2 quilômetros. Onde eu passar, eu vou estar conectando-me à mais alta contribuição das pessoas. Nós temos esse poder total. A dona Rose. Centrar a energia, gente, que vem lá dos seus ovários, de dentro do seu útero, que é um oco, mas que faz a circulação de tudo. Se a gente for pegar um carro, por exemplo, a mecânica do carro que faz o combustível circular, eu não sei qual que é, se é a bomba, injetora, não sei o nome. Nós, mulheres, temos no nosso corpo essa bomba, é o útero. E por que as mulheres estão adoecendo? Porque estão com energia demais masculina. Estão com o corpo aquecido demais. Nós precisamos esfriar nossa energia, ir para o frio, descer a energia. A energia quente demais em nós, ela mostra mãos e pés quentes demais. São mulheres com muita energia masculina. Isso faz com que seu baço, seu fígado ficam completamente prejudicados e o seu útero não bombeia a sua energia sexual, que é a sua energia criativa. Ellen, eu preciso criar um grande projeto amanhã. Aí você fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Foca, paralisa, foca no útero. Inspira, pede para essa força lá do útero crescer, vir para o coração, vir para a cabeça e transpassar. E pede, minha querida inteligência, minha querida capacidade criadora, minha querida capacidade de contribuição amorosa no mundo, me dá a melhor fórmula para eu apresentar esse trabalho. Respira, relaxa e espera. Aguarda chegar. Vai chegar. Oi, Kátia, seja bem-vinda, minha querida, que honra você aqui. Relaxa e espera. Quando você fica no mental, você vai queimando energia, vai queimando o neurônio, queimando, e não está produzindo nada. Não está saindo do normal. Vai fazer só o que o normal faz. Conectou com a energia sexual feminina? Uau! Uma mulher cheia de energia feminina, ela pode estar de terno daqui até os pés. Todo mundo nota a chegada dela. Homens e mulheres. Uma mulher com energia sexual deturpada, ela causa o asco de algumas mulheres, o julgamento de alguns homens, vocês vão entender o que eu tô falando, e um olhar depreciativo de algum masculino, de alguns homens. A mulher que tem energia sexual conectada nela da forma mais sagrada, mais criativa, ela é infalível aonde ela chega. Ela é notável. E você, muitas vezes, pode querer estar ainda com esse discurso de vítima, discurso de criança que precisa de colinho, de proteção. Mas daí a escolha é sua. Eu estou ensinando aqui como fazer para transformar essa menina numa mulher cheia de magia, cheia de poder. Para que esse poder? Para você ser feliz, para você fazer seu parceiro feliz, para você ter seus filhos felizes, para você se realizar profissionalmente. Não para você queimar a sua energia feminina e adoecer aos 40 anos, ou ter uma menopausa cheia de fogaça. Uma menopausa que você olha e diz, não desfrutei de nada da minha vida. Passei a minha vida trabalhando. Passei a minha vida brigando com meu esposo. Passei a minha vida fugindo dos homens, cheio de crenças. Esse é um caminho, gente, que tem solução.
É possível, mas é preciso entrar no caminho. É preciso querer se conhecer. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu digo que as mulheres têm a capacidade criadora ainda, porque Deus podia ter escolhido o homem para gerar filhos, ou poderia ter escolhido uma outra fórmula de gerar filhos. Ele deu a nós essa capacidade de criar e gestar. Nós temos um templo de criação dentro de nós. Você pode criar o que você quiser. Dinheiro, relações saudáveis, projetos. Só respirar, conectar. Conecta no útero. Pra gente encerrar. Ai, que linda, Kátia. Que honra se você tá aqui com a gente. A Kátia é uma grande amiga que eu nunca vi mais. Faz tempo, né, que eu não te vejo presencialmente. Uma entrevistada das antigas, né? Nossa parceira, nossa fonte. Faz tempo que eu não falo com você, ó. Um beijo no seu coração. Para a gente começar a encerrar essa live, eu vou pedir para todas as mulheres que estão aqui, eu vou dar um presente para vocês hoje. Kátia, você talvez não conheça Pri. Oi, Pri, que saudade. Pri também trabalhou comigo lá nas antigas. Ao longo dos anos, eu fui trabalhando em projetos de autoconhecimento e me descobri terapeuta. Foi uma missão não planejada. Além de jornalista, foi um chamado não esperado. E hoje eu tô aqui com toda essa linda missão de transformar o que o mundo mais está precisando de raiva, ódio, mágoa, melancolia, em amor, em harmonia, em contribuição, em crescimento, em saúde, em paz, amor, tesão, porque nós merecemos isso. Então, agora nesses últimos 5 minutinhos dessa live, eu quero convidar vocês para assistir minha aula gratuita no dia 29 de junho. Não é uma aula pelo Instagram, é uma aula fechada pela internet. O link para você se inscrever, Kátia, passa lá para toda a equipe que trabalha com você. Você vai assistir essa aula, onde eu explico um programa que eu realizo com as mulheres chamado Jornada das Sagradas. Sim, eu ensino as mulheres que elas são sagradas. E as que não sabem e ainda têm bloqueios, traumas, nós vamos curar isso. Dentro das constelações familiares, dentro de todos os processos terapêuticos que eu tenho e que eu recebi como ferramentas para ajudar tanto homens quanto mulheres. Tati, saudade de você, está me devendo um café, né? Pra gente encerrar, eu vou usar um costume que eu aprendi com as mulheres andinas. As mulheres andinas, eu fiz uma viagem para os Andes anos atrás, sem saber o que eu ia fazer lá. Fui sozinha. E eu já tinha esse trabalho com mulheres antes, mas eu não sabia por que eu tinha que ir para o Peru. Chegando no Peru, eu aprendi muito sobre como funcionava aquela sociedade antiga, sábia, altamente eficiente, que são os Incas, no equilíbrio da energia masculina e feminina. E Palo Santo, que existe aqui no Brasil, é uma árvore, é uma madeira. E quando você coloca fogo nela, as índias aqui do nosso país, elas usam esse carvão preto e transformam isso em tinta. Essa tinta que elas colorem os vasos de cerâmica. O preto que a gente vê nos vasos de cerâmica vem a partir dessa combustão. E aqui, Juliana, seja sempre bem-vinda. E aqui nós temos um incenso natural e uma erva de cura. Essa erva de cura afasta energias que destroem os casamentos, que destroem a energia sexual das mulheres.
Então eu vou pedir para vocês colocarem a mão sobre o útero agora, como eu estou fazendo aqui, ó. Coloca a mão sobre o útero, fechem os olhos e nós vamos abençoar coletivamente todos os úteros que estão aqui. Eu vou solicitar a energia de Deus, a bênção de Deus, e vou pedir para a egrégora do Sagrado Feminino, da qual eu sou guardiã, para que essa força, para que esse amor chegue aí até você. Coloque a mão sobre o útero. Primeiro, sinta se ele tem algo a te dizer. Quem tiver menstruada, sinta se seu útero tem alguma dor que você registrou neste mês, algum trauma, alguma decepção, para limpar. E nós vamos ativar a limpeza. Ellen, como assim? É só ativar. Não tem mistério. Quando eu estou menstruada, eu peço para o sangue carregar do meu corpo todas as emoções que não foram boas para mim, para que aquilo não fique no meu corpo. É assim. Esse é um dos segredos que eu ensino na Jornada das Sagradas e muitos outros. E agora eu vou pedir, então, para que o nosso Deus abençoe o útero, o centro sagrado de cada uma das mulheres que estão aqui. Que os homens que estejam também, que essa energia de cura chegue às esposas deles. E vocês que estão aqui, que cheguem às suas filhas, às suas netas. Que toda a amorosidade, benevolência, harmonia, força, criatividade cheguem em todos os úteros de quem está acompanhando essa live ou vendo esse vídeo. Se você concorda e me autoriza, apenas diga sim. Eu recebo. E toda essa bênção chega até você agora, em todos os níveis, em níveis físicos, em níveis emocionais, em níveis energéticos e espirituais. Temos agora mulheres de úteros abençoados. Você pode fazer isso todos os dias. Acorda de manhã, eu ensino isso para as minhas alunas. Abençoe seu útero todos os dias. Nós não pensamos com a nossa cabeça, a gente sente a vida com o útero. Isso faz toda a diferença no nível de tranquilidade e relaxamento para a gente viver menos estressada, liberando menos cortisol, liberando menos todos os níveis de adrenalina, de hormônios que não são benéficos para nós. Para a gente ter ocitocina, serotonina e todos os outros hormônios de prazer e alegria. Que isso fique entre nós. Para todas que deram sim, que esteja instalado toda essa bênção em todos os níveis para vocês. Quero agradecer todas que estão aqui assistindo, muito obrigada. Que bom, Kátia, que foi bom. Ficou honrada. Eu honro o feminino de cada uma de vocês, a história de cada uma de vocês. Para mim é uma alegria poder compartilhar uma missão tão leve, tão prazerosa, que enche a minha alma. Fátima, Doraci, Mariana, Diva, que acabou de entrar, a própria Kátia, Edilaine, minha querida, e todas vocês, Juliana e Neide, todas vocês recebam essa força nesse amor. Vocês podem ser a âncora de compaixão e de harmonia no lar de vocês.
precisa só liberar esses traumas, precisa liberar essas dores, precisa reprogramar as suas crenças do que é ser mulher. E eu te convido para assistir todas as lives, né? Sempre eu estou aqui às segundas, às 10 horas da noite, horário de Brasília, e às quintas, às 21 horas, horário de Brasília. Como nós estamos falando para o mundo todo, eu uso o horário de Brasília. E no dia 29 tem uma aula gratuita, você acessa com o link na minha bio. E sejam sempre muito bem-vindas. Quero encerrar mandando, um beijo, Flávia, muito bom, receba, Flávia. Juliana, receba, que vocês recebam. E esse útero todo abençoado vai mandar essa energia de amor pro coração de vocês. O mundo tá precisando de mulheres amorosas. E se a gente tem raiva, se a gente tem mágoa, se a gente tem peso, se a gente tem revolta, nós não acessamos essa força linda. Precisa acessar, curando tudo isso que te atrapalha. Um beijo, fiquem com Deus. Acessa a bio. Quem não consegue saber onde que acessa, me chama em inbox que eu mando o link da aula para vocês. Beijos, até segunda-feira e aqui no Instagram.